Olá a todos, bem-vindos à videoaula de hoje, que é o RG Astrológico. Eu quero agradecer o interesse de todo mundo pela astrologia sideral. Esse curso é um grande primeiro passo para todos nós, porque as energias estelares que abrem espaço através de vocês é um símbolo da evolução e uma grande responsabilidade para mim. Por isso eu quero mais uma vez afirmar que eu estou totalmente à disposição das suas dúvidas, as informações que vocês queiram a mais, tudo o que precisarem, ok? Vamos lá. Os astros e as estrelas, nos seus movimentos constantes, eles são como caleidoscópios. Eles formam o tempo todo desenhos vibratórios através das suas posições, das órbitas que formam uns com os outros, mas com a diferença de que eles não são aleatórios, eles são sincronizados pela inteligência cósmica superior, que tem o propósito de transmitir as mensagens para nós, e ela utiliza para isso uma linguagem, que é a astrologia que nós estudamos nesse momento. Essas formações harmônicas, elas imprimem um caráter específico a tudo, às pessoas, aos eventos e até aos lugares. No mapa astral, que é a composição de todos os corpos celestes no momento específico, nós encontramos muitos detalhes que descrevem um ser humano. Quais os seus potenciais, as energias principais que comandam sua vida, suas possíveis dificuldades, os seus dons. Mas o primeiro passo para sua compreensão, o que o diferencia, que atua como um norte na sua alma, é o que nós chamamos de RG astrológico, que são as posições do Sol, da Lua e do Ascendente. O signo solar, que eu já passei na apostila as datas corrigidas de nascimento para vocês, nós encontramos na constelação que está imediatamente oposta à Terra e alinhada com o Sol. Para todas as pessoas do planeta, o signo solar vai ser sempre o mesmo naquele dia, assim como o signo lunar. Agora, o signo ascendente, ele tem uma variação. Ele se corresponde muito, tem que ser muito específico às posições de latitude e longitude. Então, por exemplo, a mudança de hemisférios faz com que eles sejam opostos. Como um exemplo, uma pessoa nascida num determinado dia e horário no Brasil, aqui em São Paulo, ela terá, vamos supor, um ascendente em Câncer. Se ela tivesse nascido nesse mesmo dia e horário no hemisfério norte, o ascendente dela seria Capricórnio, que é o oposto, certo? Então existe essa mudança. E não só de hemisférios, tem que ter a posição exata de país, de cidade. Ele tem um ajuste de graus muito específico para o ascendente que é importante verificar, tá? Agora, para todos que ainda perguntam o porquê e como mudaram essas datas de aniversário, essas datas da passagem e inclusão de mais constelações, eu vou explicar mais uma vez, porque é muito importante saber com clareza essa questão, tá? Então, nós não temos somente no céu as constelações que formam o zodíaco, mas nós temos inúmeras outras, tanto acima como abaixo das constelações zodiacais. Então, oficialmente são 88, mas tem já mais algumas, tá? Mas os oficiais são essas. Porém, aquelas que são iluminadas pelo Sol, pelo ponto de vista da Terra, são mais especiais. E é por onde os planetas preferem orbitar também. Então, o ponto de vista da Terra, que é o geocêntrico, né? Ele é considerado pela sua faixa central, a sua cintura. O que acontece é que a Terra se movimenta por si mesma como um peão, é o movimento natural dela, fazendo com que esse eixo se desloque vagarosamente de tempos em tempos, essa cintura, em relação à luz solar. Por isso nós recebemos uma luz que reflete mais constelações. Esse fenômeno, que se chama precessão dos equinócios, ele não foi descoberto agora, mas na Grécia Antiga, já por Hiparco. Ele já tinha alertado sobre isso, que haveria uma mudança, né? O Nostradamus também já sabia e deixou alguns documentos sobre isso, e também o Newton, que foi um grande astrólogo.
Então, no início do século passado, a ciência moderna oficializou essa mudança. Então, existem atualmente 24 constelações iluminadas pela passagem do Sol. Só que muitas delas são iluminados muito poucos graus, então nós não consideramos apenas aquelas que têm uma quantidade relevante para que possa criar uma personalidade. O Sol é a energia da luz mais forte que nós recebemos. Ele capta, ele filtra as vibrações das estrelas e dos astros para a Terra. Ele é a personalidade, porque a alma precisa dessa função para ela estar ancorada aqui. O Sol também representa o Pai, os seus ensinamentos, a herança genética do corpo. Ele é o brilho, o dom maior que tem a finalidade de atuar na Terra. Ele imprime a personalidade tanto pela constelação que ele ilumina, quanto pela casa zodiacal que ele ocupa no momento do nascimento. São 12 casas zodiacais, depois eu vou passar para vocês com detalhes o significado de cada uma. Já nas imagens que vocês vão ver aqui nessa videoaula, vocês já têm uma ideia já dessas casas, e elas compõem, juntamente com os signos, né, que são as constelações, elas compõem toda a descrição do mapa astral para fazer uma leitura, uma boa leitura, certo? E o Sol também devemos considerar a posição da casa ocupada pelo signo de Leão. Por quê? Quando nós fazemos uma leitura astrológica, quando fazemos uma leitura a respeito de um luminar ou de um astro, né, que é um planeta, nós devemos considerar não só a constelação aonde ele se encontra, como a casa que ele se encontra, e como também aonde está o signo que é regido por ele. No caso do Sol, é Leão. No caso da Lua, é Câncer, certo? No caso de Mercúrio, é Gêmeos, e assim por diante. Então, é uma forma de linguagem. É como um computador, né? A mente do astrólogo ele tem que ser como um computador que pega todas essas posições e consegue formar uma síntese, certo? Então, esse é o movimento solar. Então, a Lua, a correspondência dela já não é pela personalidade externa, ela é pelo íntimo, pelos sentimentos, pela personalidade interna. Então, da mesma forma que o Sol se corresponde com o pai e sua herança, a Lua se corresponde com a mãe e a sua herança, certo? A Lua é a necessidade de ser cuidado, de cuidar das pessoas. Então, são os sentimentos de estar junto à sociedade, certo? A Lua ela é o movimento social, né? De se sentir aceito, de se sentir amado. Então, essas são as correspondências da Lua. Elas são também os reflexos emocionais que as pessoas têm, certo? É como aquela coisa, as pessoas nunca sabem como elas vão reagir num momento assim extremo, de extremo medo, de extremo perigo. Então, a Lua é que rege essa forma de refletir, né, nesses momentos. E o signo ascendente, certo? O que ele é? Ele não tem essa profundidade de atuação no ser humano como tem o Sol e a Lua, certo? Porque o Sol, ele tanto passa as virtudes, né, das constelações, como ele, quando a pessoa não tem aquele equilíbrio, né, não tem aquela consciência, ele pode causar o que eu chamo de uma insolação, certo? A pessoa acaba distorcendo aquilo e acabam virando defeitos. E a Lua da mesma forma. Se a pessoa não tem um equilíbrio emocional, ela pode desenvolver medos, certo? Onde moram os medos? Quando a pessoa não tem um equilíbrio. Então, vamos procurar onde está a Lua. É sempre assim. Agora, o signo ascendente, ele é a primeira casa do zodíaco pessoal, certo? Do mapa astral natal, que nós chamamos. Então, o signo ascendente são as qualidades que todo ser precisa buscar, desenvolver e incorporar aquilo com muita força na sua vida,
para que todos os outros benefícios, todas as outras coisas venham para ele também, certo? Então nós lidamos no signo ascendente somente com as virtudes dele, somente com as qualidades. Tem pessoas que demoram mais anos para começar a desenvolver o seu ascendente, vai lá para depois dos 27, 30 anos, né? Que nós vamos estudar isso mais para frente, que é depois do retorno de Saturno. Outras passam toda uma vida sem nunca desenvolverem aquelas características, porque é a falta da consciência, né, que impulsiona o ser humano para a evolução. E na astrologia sideral nós consideramos 14 constelações, 14 signos, tá? Além dos 12 já conhecidos, nós incluímos Ophiuchus e Órion, porque o Sol ele passa em boa parte pelas suas estrelas. E Órion e Ophiuchus também são opostos, além de tudo, eles formam um eixo, e isso nós vamos estudar muito, certo? Porque é bastante importante. Eles revelam muitos mistérios sobre a nossa evolução. E como eles são bastante específicos, nós teremos uma aula somente sobre eles em breve, tá? A astrologia sideral, ela também considera um elemento a mais, que não só a astrologia sideral, tem muitas filosofias védicas, hinduístas, e até a própria ciência, uma polêmica a questão do quinto elemento, né, que é o éter. E além da terra, do fogo, da água e do ar, o éter ele se relaciona ao Ophiuchus e Órion. São elementos e signos da nova civilização, da nova evolução que nós estamos vivendo e nos encaminhando para ela cada vez mais, né? Então eu já escrevi longos textos sobre essa passagem da Lua e do Sol por quase todos os signos. Só falta Órion. Por quê? Eu vou incluí-lo num momento especial, que vai ser agora na conclusão da trajetória de Vênus, porque vai ser quando a energia dos 6, que comanda a nossa evolução até esse momento, vai passar para a 7ª. E isso é um acontecimento muito importante. E Órion e Ophiuchus pertencem à 7ª, porque formam o 7º eixo zodiacal, certo? Porque o eixo, o que é o eixo zodiacal? Nós tínhamos até então, né, todos conhecem até hoje, os 12 signos, e eles formam 6 eixos. Então, Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário e Virgem e Peixes, certo? Porque os signos, eles são também o seu oposto. Isso daí é uma coisa que vocês vão estudar muito, certo? Para compreender que quando uma pessoa, um exemplo, toda a energia que pertence a Áries, ela corresponde a Libra, ela também precisa das características de Libra para que ela seja completa, assim como um ser humano. Então, não é um signo, nós somos eixos, certo? Então, se você tem, vamos dizer, se algum de vocês tem no nascimento o Sol no signo de Sagitário, então você deve também estudar a fundo todas as características de Gêmeos, porque também fazem parte de você. E nós, o que nós fazemos? Nós passamos a buscar através do outro essas características, através de um parceiro, de um companheiro, de um sócio, pessoas que para trazer esse equilíbrio. Então, o movimento correto realmente é você buscar essas características e incorporá-las independente de uma outra pessoa e não precisar de alguém para que complemente isso. Então, assim, o futuro da evolução do novo ser humano são pessoas completas com pessoas completas. Então, são eixos, certo? Então, o 7º eixo que nós incluímos, que nós agora, nesse momento, é Órion e Ophiuchus. E nós vamos estudar ainda muito isso, né? Hoje nós vamos falar sobre o RG astrológico. Então, o Sol, ele é a luz que nós recebemos no momento do nascimento. Nós recebemos essa luz para estarmos aqui no planeta,
E essa luz, ela existe para que ela seja doada. Essa é a sua função principal. E sair desse eixo, certo, central da luz solar, é se perder na vida. Então, a primeira coisa que nós procuramos quando vamos fazer uma leitura de um mapa astral é a posição do Sol, porque o Sol ele tem a energia mais poderosa de todos. Ele é o nosso, sem ele nós não existiríamos. Não existiria o nosso sistema solar, a vida aqui, nada mais, né? Então o Sol, aonde ele está, é a prioridade, é o que nós recebemos de melhor e o que nós devemos doar de melhor para o mundo também. Então, o Sol, também como todas as outras energias, eu afirmo sempre, deve ser levado com moderação e com sabedoria. Porque não existe uma função positiva de nenhuma energia cósmica se não houver isso, certo? A moderação e a sabedoria. Porque o que acontece? O que seria positivo se transforma no oposto. Vocês já pegaram uma imagem linda, assim, gráfica, para observar na tela ou em algum lugar? Se você esticar ela demais, se você deformá-la, certo? Ela vai ficar uma coisa feia. Da mesma forma, né? As energias, quando nós a recebemos, quando nós observamos elas com consciência, elas têm uma atuação muito melhor. Então, o que acontece? Aquela coisa que eu chamo de egos ensolarados, né? Então, é algo difícil de conviver. Então, ele provoca o egoísmo, a vaidade, a cegueira sobre as necessidades alheias. Tudo isso daí é excesso de sol. Excesso de sol é quando a pessoa só consegue enxergar a sua vida pelo ponto de vista do externo. Ela não leva em consideração o interno, ela não tem uma consideração equilibrada, mais madura, mais sábia com a vida. O Sol ele deve ser visto e tratado como uma luz especial, poderosa, que não existe apenas para nos ajudar individualmente, mas principalmente doar ao mundo, porque a característica, a qualidade mais positiva do Sol se chama generosidade, tá? E que luz é essa, certo? Como nós podemos encontrá-la, traduzi-la nas nossas vidas? Então agora nós vamos iniciar o aprendizado da primeira atividade astrológica, traduzir o Sol, certo? Então, na descrição das personalidades que eu vou falar agora, então vamos compreendê-las sempre nas três formas, né? Do Sol, a Lua e o Ascendente. A personalidade externa é o Sol, interna e emocional é a Lua, e as características, somente as características positivas é o guia do ascendente, ok? Então, assim como técnicos de futebol, né, amadores, nós temos muitos astrólogos amadores na sociedade, né, que nós mais encontramos por aí em festas e na maioria equivocados. Primeiro, porque eles consideram como signo solar o que já não corresponde mais à realidade. Em segundo, porque eles fazem correspondências muito simplistas com os signos e frequentemente negativas sobre eles. Podem observar, né, que eles sempre falam que o geminiano, então é duas caras, que o outro é sonhador, que o outro é mandão. Eles fazem isso, é uma coisa que empobrece muito, né? Então, um astrólogo sideral, ele não pode aceitar isso jamais. As energias que nós recebemos das constelações são sempre positivas e correspondem aos mitos sagrados de muita sabedoria. Nós devemos levar a visão das suas influências com maturidade e com respeito sempre. Os problemas, os defeitos dos indivíduos que agem errado nas suas vidas por falta de consciência ou até deliberadamente, não é culpa do cosmos. Embora o mapa e as posições astrais elas reconheçam os potenciais negativos que as pessoas podem ter, a função da astrologia é justamente despertar essa consciência mais positiva para que as pessoas melhorem nas suas escolhas, nas suas ações, e assim elas encontrem o seu verdadeiro caminho. Então, o mapa astral é justamente
para agir segundo o seu próprio nome, o que ele é, um mapa. O mapa serve para orientar o caminho. Então não tem signos ruins que amaldiçoam pessoas, apenas pessoas perdidas das suas energias, nada mais. Então, compreendemos isso com clareza, né? Vamos lá. Desde a precessão dos equinócios, que Peixes é o primeiro signo por onde passa a luz solar. O dia 21 de março, que é o dia oficial, certo? O equinócio que comanda a primeira passagem da luz pela faixa zodiacal, quem está lá é a constelação de Peixes, é a ocupante oficial da primeira casa. Já tem uma média de uns 500 anos que a luz do Sol começou a passar sobre Peixes. Hoje ela já começa já no 7º grau de Peixes, ela já não está nem no 1º grau. Isso é uma coisa que eu estou buscando através dos meus estudos, que eu estudo astronomia também, para não perder jamais a correção desses dados, né? E que eu estou preparando. Vocês vão estar muito informados sobre isso. Então, Peixes é o dono oficial da primeira casa. As casas continuam 12, certo? Uma coisa que não mudou da astrologia tropical para a sideral é a posição das casas. Isso é muito bom, né? Porque como eu fui 30 anos astróloga tropical, antes até descobrir a mudança sideral, certo? E eu sempre levei mais em consideração a posição das casas, certo? O estudo das casas, para mim, era o fundamental, não me prendia tanto nos signos, essa coisa dos signos, né? Então as casas não mudaram, isso já é um alívio. Então, se você tinha, por exemplo, o Sol na segunda casa, no mapa antigo, ele continua ocupando essa mesma casa, só que ele vai estar numa constelação diferente, tudo, mas as casas continuam as mesmas, certo? Isso continua valendo também para todos os outros planetas, para a Lua. Então, Peixes é o primeiro signo. A personalidade da alma é comandada por Peixes. Antes era Áries, então era uma coisa assim o homem ele precisava daquela força para sobreviver, para se impor na Terra. Hoje ele utiliza a energia ariana para outras coisas que eu já vou descrever. Então, assim, enquanto o Sol ilumina as estrelas de Peixes, se você tem essa posição, se você vai descrever um mapa com essa posição, você deve seguir sempre aquilo que a sua alma determina, porque essa é a lição de Peixes. A vida em Peixes é sempre aquilo que você imagina. Você vive um sonho e esse sonho deve ser a sua realidade, certo? Peixes, ele é o mago. Ele é como a carta do mago do tarô, né? Ele é capaz de criar uma realidade com a sua imaginação. Então, você é compassivo e tem o potencial de compreender o amor em profundidade, também são características de Peixes, tanto que transcende os conceitos comuns da sociedade, porque Peixes é preparado para amar mais. Eu diria que amar todas as pessoas, né? Ele tem uma capacidade de empatia e de despertar esse sentimento por todos, principalmente as pessoas menos desenvolvidas, menos favorecidas da sociedade. Por isso, os pequenos sofrimentos da vida não afetam tanto os piscianos. O Sol em Peixes ele recebe um constante fluxo espiritual, sem a necessidade de atitudes, de devoções especiais. Então, a missão principal da luz em Peixes é a presença. Ele não existe em Peixes uma necessidade de tarefas específicas, embora ele possa tê-las, né? Palavras, profissões, mas a simples troca de energia é capaz de confortar e de despertar nos outros essa mesma luz. Sabe aquelas pessoas que nascem para passar por todos, sempre deixar uma palavra positiva, uma energia ali, estender uma mão para uma pessoa na rua, para uma troca de alimentos. Eles são os compassivos que estão sempre ajudando alguém. Isso é muito importante, a presença desses seres na Terra, né? Então, essa é a sua função principal. E para que isso se torne mais eficiente, é preciso
o que? O desapego, especialmente do sofrimento, né? O Sol em Peixes, ele acumula muitos sofrimentos na vida, principalmente familiares. E isso faz com que a sua luz brilhe cada vez mais. Essa é a missão dele. Então, a casa zodiacal onde se encontra Leão, nesse mapa que tem um Sol em Peixes, vai complementar e dar um tom mais específico sobre qual é a área da vida que essas energias vão ser mais necessárias, né? Assim como essa área da vida, ela pode ser também de onde vem a origem de alguns sofrimentos que a pessoa pode passar, né? Peixes é uma constelação bastante iluminada, por onde o Sol passa 36 dias do ano, tá? Então, assim, quando você tem um signo ascendente que pode ser de qualquer outra, de qualquer outra constelação, nem sempre Peixes vai estar na primeira casa. Ele é o dono oficial da primeira casa, embora possam ter ali outras constelações e outros planetas. Mas tudo que estiver na primeira casa de um mapa astral vai ter também uma energia de Peixes, certo? Agora, Áries. Em Áries, as energias são mais potentes, mais energéticas, né? Porque é um signo de fogo. É regido por Marte, que é o deus da guerra. E Áries é um impulso que leva o homem para o movimento na vida. É como a nau do Jasão, né? Que é um dos símbolos míticos de Áries. Áries é o cordeiro com a lã de ouro. Ele representa o ser valoroso que enfrenta o perigo na defesa dos demais. Ele é como se fosse um herói, né? Como um líder natural da segunda casa zodiacal. A segunda casa zodiacal é o corpo, certo? São os bens materiais, né? O primeiro bem material que nós temos é esse corpo que nós ocupamos, né? Então ele é o provedor desse corpo, ele é a força da sobrevivência, a conquista material que nós precisamos para nos mantermos na vida, tá? Áries é a coragem de enfrentar as coisas sem medo, mas ele necessita, para viver, para enfrentar, para tudo, muita paixão, ele precisa de desafios. E uma coisa assim que tem que ser constantemente renovada. Os signos onde encontra-se Marte vai aumentar e equilibrar essa energia, assim como a casa zodiacal de Leão, da mesma forma que acontece com Peixes, com Áries, com todas as outras constelações. Temos que buscar, na hora de analisar o Sol, buscar onde está Leão, na hora de analisar a Lua, buscar onde está Câncer, certo? Então isso vai mostrar a fonte de luz que Áries vem para trazer para as pessoas, certo? Essa vontade de viver, essa vontade de lutar pelos seus direitos, aos recursos no planeta, a ocupar, certo, a sua posição na Terra, a sua posição material na Terra. Então, Áries, ele rege a produção do alimento, a manutenção da energia do corpo humano, certo? Touro é um signo puramente venusiano, que ele já é regido por Vênus, né? Então, a arte, a beleza, o bom gosto, o prazer, a sedução, são para Touro como o ar que respira, né? Ele vive com essa energia constantemente. Então, Touro pertence ao elemento terra, regido por Vênus, como eu já disse. Então, o Sol em Touro, ele traz o refinamento da arte e de todos os sentidos do corpo. Em Touro, a beleza, ela pode ser criada através da harmonia, bem como destruída pela falta da harmonia também. Então, Touro feliz é o touro que tem um bom gosto, refinado, delicado para fazer as coisas. Se ele se embrutece, quando falta uma harmonia de beleza na vida dele, as coisas viram do oposto, né? Então, em Touro, o ser humano alcança um estágio a mais no seu crescimento. Ele não é apenas espiritual, que é Peixes, não é só a sobrevivência pela força, que é Áries. Em Touro, ele precisa de harmonia para prosperar.
certo? Então, é como aquela coisa, né? Criar uma criança não é só você dar comida e mandar ela para a escola, você tem que dar uma educação, você tem que ter um bom ambiente familiar, a mesma coisa, né? Em touro, o ser humano aqui ele precisa dessa harmonia, ele precisa do quê? De alegria, de felicidade, de amor, de se sentir bonito, criativo. Touro é o novo regente da terceira casa zodiacal na astrologia sideral, que é a casa do aprendizado, da comunicação, da troca de informações, do comércio também. É a casa dos irmãos, das pequenas viagens. Então, Touro nos mostra que é preciso despertar o ensino, certo? Desde cedo para as crianças, com mais amor, mais criatividade, que a cultura e o amor à terra, certo? Precisam estar nas cartilhas desde muito cedo. Essa é a nova evolução que ele traz. E nas relações humanas, menos palavras e mais observações, certo? Analisar muito bem antes de falar e escolher muito bem as palavras também e a forma como se diz. Então, a grande e brilhante estrela Aldebaran, que está no olho da constelação de Touro, ela representa a visão mais profunda que nós precisamos ter sobre os outros, as pessoas, vendo-se além da superficialidade, enxergando a verdadeira beleza do interior. E na garganta do Touro nós temos as Pleiades, que trazem o dom da voz, né? Para o canto, para a poesia, e também para falar também, porque o tom de voz, a voz ela ela é única, né? Como a impressão digital, como tantas coisas, as pessoas não existe nunca 100% igual uma voz de uma pessoa para outra, é uma coisa muito característica, né? Então o tom de voz tem que ser em Touro, é mais calmo, mais aveludado, para que ele transmita conforto e confiança nas conversações. E esse tom de voz, essa harmonia que ele cria, é tão importante para a comunicação quanto as próprias palavras. Então, Touro é toda essa beleza, né? Que canta, que encanta, que seduz o mundo. Então, é a Marilyn Monroe, a Angelina Jolie, Chico Buarque de Holanda, para que dizer mais, né? Já falamos tudo. E Gêmeos? Gêmeos é o movimento, né? É a constelação do par, de irmãos, do casal, das almas gêmeas. E como nós estamos no seu período, embora no final, né, no seu período solar, eu escrevi recentemente um texto sobre essa constelação e já tenho outros, né? Então, o Sol em Gêmeos, ele remete às ligações humanas importantes para a evolução, tanto pessoal quanto coletivamente. Então, as pessoas que são ligadas por elos indissolúveis, porque elas têm uma missão, e porque a sua alma também escolheu assim. Então, Gêmeos é o movimento cósmico superior de evolução, porque nós precisamos uns dos outros para isso, né? Então, nós formamos famílias de cadeias, que criamos cadeias de eventos sincronizados para que o destino traga essa evolução. Então, Gêmeos é o elemento ar, regido por Mercúrio, que é o mestre do conhecimento, da sabedoria. Gêmeos representa o movimento da transformação, da revolução da juventude no planeta. Ele é jovem, eternamente jovem, não importa a idade que a pessoa tenha, ele sempre traz esse elemento. Então, o poder arrasador do que é novo e do que sempre vai mudar, doa quem doer, porque é dessa forma que nós prosseguimos a humanidade. Vocês podem parar aí para analisar, desde que o mundo existe, que a humanidade existe, os grandes movimentos revolucionários que trouxeram mudanças importantes, né? Eles vêm com força total, não, é como um rolo compressor. Ele não, o tradicional, o antigo, ele não vai ficar, né? Então, essa energia jovem de Gêmeos, não só através das pessoas de Gêmeos, mas a própria energia geminiana no planeta,
É justamente para isso. Então, as pessoas com o Sol em Gêmeos, elas são geralmente talentosas em alguma coisa. Elas têm dons, habilidades especiais e costumam fazer as coisas muito bem feitas, quando é do seu interesse, claro, né? Não são perfeccionistas, é uma palavra que eles abominam, né? Porque é uma coisa que remete a detalhes, isso é coisa de virgem, né? Gêmeos ele faz com excelência, isso é uma coisa muito diferente, né? Isso sim é um talento. Então, a sua missão no planeta é despertar a mudança, certo? Por onde quer que eles vão. É melhorar os diálogos familiares, é não envelhecer, certo? É aquela coisa da aposentadoria, de agir como velho. Gêmeos odeia isso. Então, Gêmeos é o espírito eternamente jovem e que se reflete no corpo também. Ele é a eterna capacidade e a vontade de conhecer e fazer sempre coisas novas. Então, é para isso que tem essas energias. Porque, assim, as constelações, vocês têm que compreender que são energias necessárias. Não tem nada que fala, eu não gosto de mudança. Não... Sabe que todo mundo tem todas as constelações no seu mapa astral. E não existe uma pessoa que não tenha uma necessidade de ativar, nem que seja um pouco dessas energias cada uma. Dependendo da área da vida, de como se relacionam. E agora, sendo astrólogos, vocês vão compreender muito como isso funciona. Certo? Que parte, por exemplo, vocês vão descobrir que parte do mapa de vocês que tem Gêmeos. Qual é a área da vida que precisa sempre ser renovada, ter um espírito mais jovem, certo? De dar uma revolucionada, onde você tem que procurar desenvolver os seus talentos, e assim também como todas as outras. E Mercúrio também, ele é muito importante, ele é o planeta astronomicamente mais próximo do Sol. Ele tem uma energia fortíssima sobre a Terra, certo? Ele comanda o signo de Mercúrio, né? O signo onde Mercúrio está no mapa, é a sua maneira de falar, é a sua maneira de pensar, é a sua maneira de gesticular, o seu jeito de andar na rua, entendeu? Ele é muito importante, certo? Agora, Câncer, certo? Câncer é muito relevante também, né? Porque ele é o regido pela Lua, e ele vai ter a eterna correspondência com as emoções, seja onde estiver, né? Então, o Sol em Câncer, ele é ou a Lua ou o ascendente, é um mistério do tempo, tá? O caranguejo, vocês podem observar como é o animal. Ele tem uma pinça de cada lado, que ele aperta firme, né? Ele anda de um lado para o outro, representando que ele segura o passado numa pinça, o futuro na outra, enquanto o seu corpo transita como um circuito elétrico de um para o outro. Só ele consegue isso, não tem outro signo que faça. Nem Capricórnio, que é regido por Saturno, que é Cronos, o pai do tempo, é uma outra relação com o tempo que tem Saturno e que tem a Lua, por isso que eles são opostos complementares, certo? Saturno, que já vou falar um pouco mais adiante, certo? E Capricórnio tem uma relação de tempo sobre os ciclos, certo? De aprendizado e quando você vai ter um retorno sobre os seus movimentos do que você plantou na vida, quando você vai colher, certo? É Capricórnio. Agora, Câncer não, ele tem todo o tempo em um tempo só. Ele não é só preso ao passado, ele tem uma relação de passado, futuro e presente constante, certo? Por quê? Ele é regido pela Lua. A Lua é a comandante do tempo da Terra, tanto para o planeta Terra, quanto para cada um dos seres que nela habitam. Quando nós vamos analisar o futuro e conhecer o passado de uma pessoa para fazer uma previsão, certo? Nos movimentos de previsões que vocês vão aprender, o principal deles, o dispositor principal, é a Lua. Então, Câncer tem uma relação com o passado, com o presente, e ele age nesse intermediário e não solta nenhum dos dois. Por quê? Por medo. O medo é uma energia regida pela Lua também, certo? O medo é ruim? É. Todas as pessoas já sentiram medo? Já. Então, assim, compreender
por onde ele entra, porque da forma que ele age, é importante até para que elimine, certo? E por um autoconhecimento também. Então, Câncer é o signo responsável pela criação humana. O útero, a amamentação, a alimentação também, aqueles avisos de mãe, sabe, para não esquecer o agasalho antes de sair, para não andar descalço, para comer os legumes. Isso é Câncer, é a mãe. E as mães são assim mesmo, elas têm medo pelos filhos, né? Porque elas sabem que a realidade humana, na verdade, ela é dura, ela é difícil, certo? Na vida real, as coisas ruins acontecem. Então, crianças e pessoas todos os dias morrem, certo? De fome, de frio, de doenças, de acidentes. As almas em Câncer, elas vêm para a Terra para cuidar para que isso não aconteça. E eles trazem o passado preso para que nós nunca nos esqueçamos dele, porque é a nossa história. Então, Câncer é a história viva, ele é o transmissor desse conhecimento. Sem a energia de Câncer no planeta, jamais nós teríamos, por exemplo, o conhecimento dos mitos, de tantas outras culturas. São as pessoas que têm essa ativação forte de Câncer, que catalogam, que trazem esses conhecimentos, né? Câncer também rege os líquidos, os alimentos, a maternidade, a história humana. E como ele é o regente natural da 5ª casa zodiacal, que é a casa da criação, da criatividade humana, também é dos romances, dos pequenos prazeres que nós precisamos ter, né, para nos sentirmos bem, e também os seres que precisam estar conosco para a gente ter felicidade, certo? Então, em Câncer, o amor, ele é uma coisa mais delicada, romântica, ele quebra a linha do tempo também. Então, todos os signos têm a sua forma de amar, as suas lições sobre isso, mas Câncer é o dono dessa energia, porque ele é o regente dessa área da vida. Então, em Câncer, o amor, ele precisa de um passado, de uma história para que ele se fortaleça. E quanto mais antiga, mais cheia de detalhes, melhor, né? A casa zodiacal, onde está Leão e onde está a Lua, né, e o signo aonde eles se encontram vão complementar muito o significado nos mapas, certo? Agora, Leão. Leão é um grande importante para saber quando nós falamos de Sol, porque, mais uma vez eu digo, ele é regido pelo Sol, né? Então, onde você é forte, certo? Mas nem por isso ele é mais importante do que os outros signos. Ele é mais importante quando nós consideramos o Sol. Todos os outros signos têm o mesmo grau de importância. Então, vamos entender essa grandeza e por que algumas pessoas se incomodam tanto com ela. Leão é um signo que ele é o recorde de críticas que os astrólogos ouvem, né? Por que as pessoas se incomodam tanto, né? Então, Leão, ele representa as pessoas grandiosas, importantes. Eles são grupos de almas que vêm para se sobressaírem aos outros. Não por um privilégio de nascimento, vejam bem, mas pelas atitudes, pelas qualidades, na correção, na nobreza do caráter, no respeito, na educação com todas as pessoas, nas maneiras refinadas, na inteligência. Todas essas qualidades, ainda associadas a um grande carisma, porque os leoninos são carismáticos, só podem causar um poder arrasador. Então, esse é o político ideal, o patrão ideal. Então, Leão nasce para se sobressair. Isso é uma verdade. Doa quem doer. Então, tem gente que se incomoda com isso, né? Então, ele sempre vai ser o promovido, vai ser o eleito, vai ficar rico, vai ser bem-sucedido no que ele quiser na vida. Porém, vamos entender agora o porém de Leão. Vejam só. Não pensem que o sol ilumina de graça. Então, se a pessoa não procurar desenvolver as suas qualidades, as suas energias são distorcidas e se transformam
em aberrações sociais. Daí nós vemos o que? O pisciano alcoólatra, viciado em drogas, o ariano violento, o taurino preguiçoso, o geminiano bipolar, o canceriano pegajoso, carente, aquela coisa chata, e o leonino, um egoísta e com o ego mais inflado do planeta Terra. Isso porque eu ainda não cheguei nem na metade das constelações. E isso é culpa do Sol e das constelações? Claro que não. Então, a falta de consciência é que distorce a luz. É como comprar 1 litro de leite e deixa ele lá uma semana fora da geladeira em cima da pia. Vai ver o que vai acontecer, certo? Então, o Sol, assim como todas as outras energias cósmicas, elas exigem o aprimoramento das qualidades, a busca do conhecimento, a ativação da consciência, para que possamos receber o melhor das suas energias, para não ser um leite azedo do mundo, mas uma coisa pura, saudável, porque ela vai servir para os outros também. Então, em Leão, o Sol é ainda mais exigente, porque ele é da sua regência. Então, não é fácil se manter à altura disso, mas foram eles mesmos que escolheram nascer sob essa influência. Precisam se esforçar ainda mais do que os outros. Então, o impacto que eles causam nas pessoas e no mundo é real. Então, eles devem ser produtivos, certo? Nós podemos encontrar os espíritos leoninos brilhantes, aplaudido, admirado por todos, uma coisa assim. Nós queremos que ele seja o nosso líder, bem assim. Ou aqueles que são a piada do mundo. E nos dois casos eles chamam atenção. Então, assim, quem nasceu para chamar atenção demais, tem que se esforçar também demais para ser uma pessoa de boas qualidades. Concordam? Então, Leão, ele rege a 6ª casa zodiacal, que é relacionada ao trabalho diário, à rotina, aos cuidados com a saúde. Então, a precessão colocou o Leão numa posição subalterna, que é a posição do empregado, não apenas como uma lição de humildade, mas porque os padrões de poder para a nova evolução da Terra que nós caminhamos mudaram. Então, aquela figura de poder carismático, garbosa do monarca, do político padrão, né, não se encaixa mais no mundo. Nós não precisamos mais disso, cada vez menos. Mas aquele espírito vivo, generoso, solar, que é essencial ao novo trabalhador. Ele não é mais um servil, mas ele é um empoderado no mundo sobre os seus direitos. Ele também é o dono, certo, do lucro que ele gera através dos seus esforços. Nós precisamos desse espírito leonino, certo? Temos que tirar o servilismo do empregado que fica debaixo das botas sendo humilhado o tempo todo. Leão não permite isso. Leão também traz um espírito mais positivo para o dia a dia. Ele elimina aquela rotina triste, porque ele é alegre, ele é criativo. E na saúde, a energia do Sol é muito forte, traz mais energia, ele é a própria recalibração do DNA, certo? Então, assim, a pata do Leão, nós temos ali a estrela Régulus, que ela traz muita força para nós, inclusive, muitos consideram a estrela que rege a astrologia, tá? Agora, Virgem. Virgem é a constelação, é a maior constelação de todas, tá? E é a constelação representada por Deméter, que é Ceres, né? A deusa Astreia também, que segura a joia numa mão e o trigo na outra. Então, essa constelação gigante, que ocupa 43 graus da faixa zodiacal, são 43 dias do ano que nascem virginianos, veja só. Como ela tem uma energia preponderante, né? Então, Virgem representa o avatar feminino na Terra, certo? A graça, a pureza, o espírito fraterno. Virgem é a obediência aos costumes, porque ela respeita sempre a decisão da maioria. Virgem é o povo e a democracia, ela é democrática, certo? Se todo mundo concorda com uma coisa, ela vai
aceitar também. Ela não é uma revolucionária, ela veio para assentar os bons costumes, não os ruins, tá? Então, sob a regência de Ceres, que é o maior asteroide do cinturão de Júpiter, Virgem comanda as bases da estrutura da sociedade, que é o casamento, certo? Eles precisam manter-se no cuidado mútuo, na constante atenção das necessidades um do outro. Em Virgem, os casamentos não acontecem mais por uma exigência social, não é um pacto, um acordo legal, certo? Mas essa união ela existe pela compreensão pura e simples de que as pessoas precisam umas das outras para sobreviverem melhor na Terra, né? Elas precisam estar juntas para terem essa vida mais próspera, mais saudável. O tempo daquelas relações voláteis, superficiais, já se foi. Essa energia ela está caminhando cada vez mais para o fim. Porque as pessoas que ainda vivem assim estão sempre infelizes, cada vez mais se sentindo vazias. Eu tenho um consultório, eu recebo muito essas reclamações, né? Então, o ser humano sempre busca e precisa de uma companhia. É a natureza dele. Esse é um dos principais sentidos de Virgem no planeta. O outro é a correção da conduta, a purificação, o respeito à natureza, ao reino animal também. Virgem é o espírito que incentiva o ser humano a parar de se alimentar dos outros animais também, a não comer os conservantes, a moderar o álcool, os remédios e ter dietas mais saudáveis. Resumindo tudo, Virgem é o bom exemplo para o mundo, certo? Agora Libra. Libra é um signo que sempre foi muito mal interpretado, como todos os outros signos foram, enquanto não encontrava-se uma relação de regência sobre ele. Então, por exemplo, bem nos tempos antigos, né, não tinham ainda avistado os 3 últimos planetas, né? Urano, Netuno, Plutão. Então, o que acontecia? Aquário era mal interpretado porque dividia uma regência de Saturno com Capricórnio. Peixes, ele dividia a regência de Júpiter com Sagitário. Então, conforme foram descobrindo mais planetas, foram fazendo essas associações, eles foram percebendo mais características adequadas na hora de interpretar. Hoje nós temos uma visão muito mais completa sobre eles, né? Então, Libra sempre dividiu a regência de Vênus com Touro, só que não se adequa ao significado da sua natureza. Na astrologia sideral, a regência de Libra é Vesta, um protoplaneta muito brilhante e que tem toda a correspondência com a personalidade de Libra, que abriu ali vamos assim, que derrubou um véu, né, que é o véu das vestais, né? Então, Libra são as balanças da justiça, a busca pelo equilíbrio e pela harmonia. E uma continuidade de Virgem em alguns aspectos, né? Porque Libra é a intimidade, certo? Você se casa em Virgem, certo? Você tem ali uma outra pessoa, só que assim, o dia a dia ele vai incluir uma intimidade que precisa de um equilíbrio, porque senão tudo aquilo vai ser perdido, certo? Então, Libra é que vai medir os esforços de Virgem, se eles não estão sendo desperdiçados, se o parceiro ou parceira escolhido é realmente bom. Libra é a intimidade de Virgem, como o antes e o depois, né? Então, Virgem é o antes, Libra é o depois. Então, Libra é a constelação, como eu já disse, que agora tem uma nova regência. Essa associação com Vesta, na astrologia sideral, eu já escrevi uns textos bem completos sobre ela, que eu vou colocar aqui no grupo para vocês, tá?
para não ficar tão extenso e repetitivo na videoaula. Então, Libra, ele é o equilíbrio através do encontro com o seu eu mais profundo. E nós encontramos esse eu mais profundo na intimidade que nós compartilhamos com as pessoas também. Embora a catarse desse encontro lhe cause muitos desequilíbrios, você só encontra o equilíbrio quando você vive o desequilíbrio. Essa é uma verdade que não podemos fugir. Não podemos ter medo do desequilíbrio, porque é através dele que nós descobrimos mais sobre nós, sobre o mundo, sobre o que a sabedoria ela vem dali também, né? Então, quando nós temos esses encontros, nós despertamos uma força a mais, uma luz a mais, um conhecimento sagrado como um tesouro. E o mundo precisa muito disso. Então, descobrir esses pontos de equilíbrio, né, são importantes. Então, Libra, ele é o regente agora da 8ª casa zodiacal. A 8ª casa é justamente esse ponto de desequilíbrio. Então, o que antes ela era ocupada por Escorpião, certo? Que era uma coisa muito difícil. O Escorpião na 8ª casa, ele é uma consciência que trazia muitas crises de depressão intensas, né? Então, conforme as pessoas vão se libertando desse conceito de Escorpião na 8ª casa, e agora é Libra, então vai diminuindo muito isso. Acho que assim a sabedoria dessa passagem ela vai trazer uma leveza a mais, né? E na compreensão do sexo também, que é a energia da 8ª casa, que é a eterna polêmica, né? Existem polêmicas porque existem mistérios, porque o sexo não é uma coisa só uma coisa de repressão e liberação, que essa energia de repressão e liberação ela é real e ela também precisa estar em equilíbrio. Não é reprimir e nem é liberalizar, certo? Existe uma consciência sagrada sobre ele que ela deve e precisa ser levada em consideração, como os orientais, os hindus, na questão do Tantra, certo? Eles colocam muito isso. Então, essa sabedoria ela já está ativada no planeta, a energia da Kundalini, e que nós vamos ter depois uma questão específica sobre isso, só para falar disso, certo? Isso é uma coisa muito mais da especialização da astrologia do que das bases. Então, nós estamos agora no movimento das bases da compreensão das constelações, certo? Agora, Escorpião. O que acontece com o Escorpião? Ele ficou pequenininho, né? Ele ficou com 6 dias do ano, mas nem por isso ele ficou menos importante. Vejam bem. Então, Escorpião é um abismo profundo. Ele é uma caída lá as energias lá do fundo, né? Como se fosse um buraco negro, né? Então, as energias das estrelas de Escorpião, elas engolem tudo, e elas centrifugam aquilo, e elas expelem, literalmente, todas as outras energias, certo? É uma sombra, o que fica lá no fundo dele, lá embaixo é uma sombra enterrada, lá na cauda do Escorpião. Ele só devolve a luz no mais alto grau de pureza. Escorpião é o signo dos extremos. Não é permitido um meio termo nunca, certo? Nada é meio bom, meio mal. E os seus nativos também, sejam pelo signo solar, lunar ou ascendente, eles sofrem a mesma pressão pela integridade. Então, eles vão ser 100% bons ou oposto. E não, assim, o contrário do que todo mundo pensa, né, que o Escorpião ele é rancoroso, vingativo. Como dizem, ao contrário, certo? Se eles exercem qualquer uma dessas atitudes, vai fazer com que a energia do Escorpião, que governa eles, joguem as suas vidas numa centrífuga, para que novamente eles saiam apenas o que é bom. O Escorpião é vingativo, não as pessoas. O Escorpião é vingativo com seus nativos,
que não agem de acordo com o mundo. Por quê? Quando o mundo fere as pessoas de Escorpião, lhes causam dor, a mesma energia do Escorpião que faz o mundo virar de cabeça para baixo, ele também tem uma coisa muito positiva, que ele retira esse sofrimento das pessoas e não deixa nelas o menor vestígio. São as pessoas com muita capacidade de regeneração e assim, ainda pronta elas mais bonitas, mais saudáveis ainda para a próxima. E ainda ficam mais fortes. Então, esse é o poder, certo? Além de Ophiuchus também, que é o próprio, é o ressuscitar, né, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas assim, o Escorpião, ele não é mau, ele tem um coração brilhante, certo? Que é a estrela Antares, tão brilhante que nós podemos ver a olho nu. Então ela representa o coração puro da alma, que tudo vence, tudo transforma quando tem bondade. Então um grande coração nós podemos ver também aonde? Em Plutão, que é o planeta regente de Escorpião, certo? Que é o deus do mundo subterrâneo. Plutão só veio uma vez para a superfície, uma única vez, e foi por amor. Então, existe muita sabedoria em Escorpião e em Plutão, que nós só descobrimos quando perdemos o medo, certo? O medo é a energia que impede as transformações positivas. A ausência do medo quebra aquele ciclo de coisas kármicas, de coisas ruins, e você dá um passo a mais. Então, Plutão e Escorpião são os reis do bicho-papão embaixo da cama, né? Então, todo mundo pensa que eles são isso, e eles não são, tá? E Plutão foi a maior surpresa alguns meses atrás, quando a sonda se aproximou, o máxima aproximação de Plutão, um momento histórico que vimos que ele tem um coração. Então, Plutão são as emoções intensamente, profundamente sentidas, e que não devemos ter medo delas, e muito menos das transformações que elas vão trazer na vida, certo? Então o problema está no medo, que deve ser eliminado, e na dificuldade que muitos têm de enfrentar, porque uma coisa que eles também representam é a verdade, certo? Verdade doa a quem doer. Sempre que os planetas se aproximam da entrada do Escorpião, eu já automaticamente faço o sinal da cruz, né? Porque alguma verdade, difícil verdade, a humanidade vai ter que enfrentar. Algum evento que vamos descobrir ali o que está de ruim para que seja eliminado, certo? Então agora vamos falar de Ophiuchus. Ophiuchus é o serpentário. Então assim, é o grande polêmico. E assim, é uma coisa misteriosa, que envolve uma coisa de manipulação também da sociedade, desde do tempo muito antigo até os dias de hoje, o ocultar de Ophiuchus, certo? E como ocultar uma constelação tão grande? Que graças a Deus nós temos a ciência. Os astrólogos que não gostam da ciência é uma coisa... Tudo que limita, né? Tudo aquela coisa que você abomina, fala não quero, é uma coisa preocupante, né? Então a ciência, ela sempre deve andar ao lado, porque nós dependemos das observações deles, dos astrônomos, dos cientistas, para nós traduzirmos a personalidade delas, que é o que trata a astrologia. Nós não podemos negar, né? Então o Ophiuchus, ele é uma constelação impressionante, ela é cheia de mistérios, e que eu estudo com muito afinco há mais de 2 anos. Então foi ela que me despertou para a astrologia sideral e modificou todos os meus conceitos sobre ela também. E isso vai acontecer com vocês, porque uma coisa que eu descobri com a astrologia sideral, que eu não tinha essa consciência, porque ela não acontecia com os 30 anos de astrologia tropical,
E isso foi o que me afastou nos últimos anos dos estudos dela, certo? É a consciência de o quanto as energias são reais e elas estão muito do nosso lado e atuam na nossa vida também, certo? Então, como eu já disse outras vezes, eu estudo astrologia desde os 15 anos de idade, que já são 32 anos. Então, quando eu comecei os meus estudos, a minha paixão eram os planetas, os cálculos, a matemática que envolvia montar um mapa. Então, por quê? No meu tempo não existiam softwares que calculavam os mapas automaticamente, né? Então, eu tinha que comprar muitos livros, alguns importados, para as tabelas de efemérides, e eu amava fazer isso, certo? Quando eu comecei a interpretar os mapas, eu sempre me prendia mais nas casas zodiacais, que eu já falei para vocês que foi uma coisa que não mudou. Eu não gostava dos signos, eu não sabia explicar, né? E as casas, como eu já disse, que elas não mudaram, né? E eu gostava muito de fazer as previsões, como eu adoro até hoje. Mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa, eu não sabia explicar o que era. Então eu deixei a astrologia por muitos anos nos últimos anos, fui fazer outras coisas, porque ela já não me dizia mais nada, tá? Em 2012, despertou novamente um chamado para a astrologia, porque foi um ano que despertou o chamado para muitas pessoas, para várias coisas, né? E eu retomei esses estudos. E no início de 2013, eu comecei outros trabalhos que me chamaram para fazer e deixei a astrologia de lado mais uma vez, né? Acabei não me desenvolvendo. Esse trabalho me absorvia todo o meu tempo. Eu tinha que viajar muito, certo? Era uma coisa assim, workaholic. O que aconteceu comigo? Em alguns meses eu fiquei doente, mas assim, muito doente. Eu entrei em coma, eu quase morri. Eu tive que parar toda a minha vida. E para preencher o tempo de recuperação em casa, eu criei essa página Astral em Movimento. Em seguida que eu criei essa página, eu comecei a ter sonhos constantes com serpentes gigantes, né? Eu tinha visões com elas, elas apareciam em todas as situações. Eu ligava a televisão, tinha uma cobra, abria a internet, tinha uma cobra. Era uma coisa louca isso. Então, até que eu dei de frente com a constelação de Ophiuchus, que é o serpentário, né? O médico Asclépio, que ressuscitava os mortos, o precursor da medicina do mundo, certo? Que nós temos até os dias de hoje. E aquilo me deu um dos maiores insights na minha vida. Então, eu conto para vocês essa história porque vocês são meus alunos, eu quero passar para vocês todos os meus conhecimentos. E outros astrólogos que eu converso pela internet dos Estados Unidos, de outros países, astrólogos siderais, eles tiveram eles tiveram também movimentos muito profundos quando começaram a entrar em contato com a constelação de Ophiuchus, porque ela tem uma energia muito poderosa. A astrologia sideral, como eu disse, é a consciência muito poderosa das energias cósmicas. Elas são reais, elas são muito próximas da gente, do que vocês jamais poderiam imaginar. Então, Ophiuchus é a pura energia da transformação, da cura e do renascimento. Então, ao despertar esse conhecimento, vocês formam um pacto com o cosmos. Qualquer conhecimento, não somente esse. Então, a astrologia sideral é uma ciência quântica que vai além do tridimensional. Então, estejam preparados para as revoluções positivas na sua vida e estejam à altura delas também. E eu quero que vocês saibam que depois que eu retomei o trabalho com a astrologia sideral, a minha saúde se recuperou completamente, certo? Eu passei a viver normal, o que eu estou até hoje, e forte. Então, Ophiuchus, vamos falar sobre ele, né? Eu tenho muitos textos aí que eu vou passar para vocês. Ele foi um grande mestre curador. Ele era conselheiro também. Mas ele era muito famoso, muito poderoso. Tinham mais de 600 templos dedicados a ele. Então, eram os hospitais da época, templos de cura.
Mas o que aconteceu? A expansão do cristianismo transformou todos eles em igrejas. Como hoje a gente vê teatros e cinemas virando igrejas, né? A mesma coisa naquela época. Então o controle da humanidade com a religião é muito antigo, né? Então eles fizeram essa lindeza, né? Então o formato da missa católica, por exemplo, que nós temos até os dias de hoje, foram copiados das cerimônias dos templos de Ofilcos. Vejam só. Eles fizeram de tudo para apagar o mito, porque ele era muito famoso. Então os povos, quando eles chegavam para os povos que admiravam Ofilcos, para falar sobre o Mestre Jesus, né, que eles estavam fazendo essa expansão, porque usaram, né, o Mestre Jesus para criar o cristianismo, eles confundiam com a figura do Asclépio. Ele falava, mas o Jesus, tudo que ele fazia, então ele é o Asclépio? Ele fazia, né? Então, o que eles fizeram? Sufocaram, apagaram esse mito, o máximo que eles puderam. Que assim é o poder maligno que rege o planeta desde sempre. Ele é manipulador e ele é utilitário, né? Ele o sempre usa por interesses próprios. Então, o despertar de Ofilcos é um dos ícones da transformação para uma nova era. Nós ressuscitamos Ofilcos para que ele nos ensine a fazer o mesmo com as nossas vidas. As suas energias são poderosas e já estão muito presentes ao nosso lado, sim. Os nascimentos sob a influência de Ofilcos são os curadores da Terra. Seja qual for a atividade que eles exerçam, eles têm essa capacidade de curar, de ressuscitar por onde quer que eles passem. E eles passam por muitos lugares, porque a energia de Ofilcos ela é gregária, ela é viajante, né? Então eles se dedicam ao conhecimento, são rígidos nas suas instruções. Ofilcos é do elemento éter, que é o sopro do espírito que representa a imortalidade. A sua regência é Quiron, o asteroide que representa o centauro sábio que o criou. Tá? Vocês vão ver muito mais sobre Ofilcos, que eu vou passar os textos essa semana, vários textos, Ofilcos, as outras constelações, e é muito importante o máximo conhecimento sobre ela. Ofilcos, ele divide a casa 9 com o escorpião, que é a casa que representa o mestre, o ensino superior, a compreensão da filosofia, o encontro com Deus. Em escorpião, todos esses conceitos, eles precisam morrer para serem purificados. Aquilo que eu falei antes, eles caem naquele buraco, passam pela centrífuga, para que só saia a luz, para que eles possam renascer em Ofilcos, certo? E na serpente que ele carrega, nós trocamos de pele, mas nós permanecemos vivos e eternizados. Chegamos em Sagitário. Sagitário é o defensor da humanidade. Então, muitos acham que Sagitário é a total liberdade só, ele quer saber de viajar. É o porra louca que não se prende a ninguém. Veio para o mundo para tirar férias. Né? Mesmo que às vezes até eles pensem assim, não é nada disso. Sagitário é o signo que tem a maior responsabilidade com a raça humana, mais do que todos os outros signos. Pois assim como no mito, que vocês vão conhecer com todos os detalhes mais adiante, Júpiter, que é Zeus, ele tomou o lugar de Saturno, que é Cronos, e passou a ser o novo guardião. Na astrologia sideral, com a precessão dos equinócios, Saturno, que é regido por Júpiter, toma o lugar de Capricórnio, que é regido por Saturno. E qual é esse lugar? A 10ª casa do zodíaco, que nós chamamos de meio do céu, que é o ponto mais alto do mapa astral. A dignidade que nós precisamos alcançar para validar todos os nossos esforços é o meio do céu. O compromisso com a sociedade, com os menos favorecidos, com os menos desenvolvidos. Quem cumpre esse papel agora é Sagitário, certo? É uma luta que ele tem
como armas o seu poderoso magnetismo, a fé e o conhecimento. Sagitário é o mais forte e o poderoso de todos os signos, não só por ocupar a casa 10, não só porque ele é regido por Júpiter, que é o planeta mais forte de todos, mas porque ele traz características impressas na sua alma que não são capazes, nada no mundo é capaz de apagar e de subjugar. Ele tem fé, ele acredita, ele tem convicções, ele é capaz de analisar o mundo com clareza, porque o canto da sereia, dos apegos materiais e emocionais, não surtem efeito na sua natureza. Ele não almeja ficar rico, possuir uma casa muito bonita, um carro zero, aquele grande parque de diversões criados para prender a atenção dos homens e que impedem o desenvolvimento da consciência. Sagitário pensa, ele analisa e ele tem um senso crítico bastante acurado. Sagitário são os grupos de almas diferentes, especiais, né? E a sua única missão no planeta é comandar a humanidade nessa nova evolução com a justiça e com a igualdade. São os espíritos sagitarianos que nós vemos à frente das manifestações, das revoluções por todo o planeta. Então, a crença dos seus ideais é tão forte e convicta que ela é pura. Ela não se vende e nem se corrompe. E está sempre pronto a morrer por isso, se preciso for até. Mas antes ele vai lutar, certo? Sagitário ele é um híbrido criado na mitologia para a guerra. Ele foi criado mais forte, mais poderoso, né? Meio homem, meio cavalo. Mas o seu reflexo humano tem uma coisa mais poderosa que os músculos, que é a sua inteligência, porque eles são incansáveis na aquisição do conhecimento desde cedo, como se estivessem já se preparando para enfrentar o grande inimigo do ser humano, que é a ignorância, em todas as suas formas. Então, além dessas características, né, existe também o magnetismo da presença dos sagitarianos que causa um grande efeito nos ambientes por onde eles passam também e nas pessoas ao seu redor. Por isso esse desejo de movimento, de conhecer muitos lugares, também faz parte da sua missão espiritual. Então, a sua energia ela precisa ser compartilhada com o mundo. O arqueiro da constelação de Sagitário, ele aponta sua flecha para o centro da galáxia, para a cauda do escorpião, para baixo e não para cima. E aonde está a escuridão, né? O que é a escuridão? A ignorância. E agora Capricórnio, né? Capricórnio é o símbolo da realização, da amizade, do compromisso social em reunir grupos de pessoas em torno de um ideal. Então ele é organizador social. Então, representado pela cabra, a Almateia, né? Um ser mítico de uma atuação muito estratégica em importantes momentos da mitologia. Então, Capricórnio é a realização dos sonhos, a busca pelos ideais. Ele consegue tudo, porque ele desconhece a palavra impossível. Vocês já viram do que são capazes algumas cabras escalando montanhas e até árvores, né? Ninguém acredita que é possível o que elas fazem, né? Então, no entanto, elas fazem. E com que elegância, né? Assim são os capricornianos. Eles têm uma inteligência muito poderosa, embora eles costumem utilizar apenas para o que interessa a eles, né? Isso é uma sombra que devem evitar. Então, eles sabem planejar, calcular todos os detalhes quando eles desejam alcançar uma meta. E, invariavelmente, eles irão conseguir esse intento. Porque o que os faz tão poderosos, né, é a capacidade que possuem em despertar a confiança de todas as pessoas, até dos deuses, né? Eles têm uma coisa chamada credibilidade, porque eles confiam tanto em si mesmos quanto no poder da determinação dos esforços em alcançar um objetivo. E isso é uma verdade, né? Quando você
tem um foco, e você se planeja aquilo e você persegue aquilo com determinação, você invariavelmente vai alcançar. Quando os capricornianos querem, né, alguma coisa de verdade, não desistem. Então, conquistar objetivos que incluam muitas pessoas, eles não são centralizadores no ponto de uma individualidade que não antissocial. Ao contrário, né, a missão do Capricórnio é incluir as pessoas nos seus projetos, nos seus planejamentos, ser um bom amigo, um bom conselheiro, cuidar de todas as pessoas como se fossem da sua própria família. Isso é Capricórnio. Desafiar o tempo, tornando-se cada vez mais jovem enquanto envelhece, e isso também é muito capricorniano. Então, aonde está Capricórnio e Saturno no mapa astral e o seu regente, são os pontos da vida em que um ser pode alcançar a perfeição e vencer o tempo. Por isso, eles são as lições muito importantes. Tem muitos astrólogos que eu ouço falar e que têm medo de Saturno, de Capricórnio. São tolos, certo? Porque é ele que nos mostra as lições que nós precisamos aprender para receber as boas coisas da vida, certo? Vencer essas lições, todas as tarefas incluem graus de dificuldade que nós precisamos aprender e vencer, né? Então, Capricórnio não alcança as boas coisas na vida de graça. Ele não vence na vida, ele vence a vida, que são coisas diferentes. Ele sabe que essa existência na Terra é como se fosse um jogo, e ele é um bom jogador, ele conhece as regras e assim ele alcança suas vitórias. Essa é a sua grande sabedoria. Agora, Aquário. Aquário passou agora a ser a última constelação zodiacal, né? E é a minha constelação favorita, embora eu adore todas as outras, né? Claro, principalmente o Filcus, que é o novo, né? Só que Aquário, ele traz símbolos muito próximos para nós, até porque ele está regendo agora a nossa questão espiritual, né? O símbolo de Aquário é Prometeu. É o Prometeu no céu jorrando seu cântaro com o néctar dos deuses sobre a terra. Então ele é o nosso grande protetor espiritual. E a mudança de Aquário para essa última casa, para a 12ª casa, com a precessão dos equinócios, não poderia ter sido mais acertada. Porque na mitologia Prometeu nos deu a vida e a forma que nós temos. E ele, no final de tudo, ele preferiu viver entre nós, abrindo mão do convívio com os outros deuses, como seus iguais, para nos ajudar. Então, Prometeu e o seu irmão Epimeteu, eles ficaram na Terra, auxiliando, ensinando à humanidade todas as suas ciências. Então, conta o mito que, durante os primeiros tempos da criação, o Prometeu ele roubava várias coisas. Ele era um arteiro, né? Ele roubava tudo que tinha de bom lá no Olimpo, trazia escondido para os humanos. Então, isso enfurecia muito Zeus. Então, quando ele roubou o fogo sagrado de Vesta, que é o conhecimento, né? O seu castigo foi severo. Ele foi colocado no Cáucaso, que tinha o fígado comido todos os dias, né, por uma águia, até ele ser liberto por Quiron, e daí ele veio viver entre nós. Então, as confusões que marcaram o mito representam um tipo de caos que é necessário para que aconteçam, para que tenham as revoluções que causam as evoluções, né, nas nossas vidas, né? Então, acomodar-se é da natureza humana. Isso não é uma coisa positiva. Então, tanto para o bem quanto para o mal, essas acomodações, né? Então as pessoas, com qualquer coisa boa que elas conseguem, se acomodam, né? Às vezes alguma coisa ruim, elas também se acomodam, acabam não tirando aquilo de lá por medo, preguiça, né? Não é dessa forma que o nosso desenvolvimento acontece. Por isso existem os aquarianos, que com eles por perto nunca pensem que as coisas vão permanecer
da mesma forma por muito tempo. Então, Aquário, ele é o desafio do status quo. Eles já nascem com uma aversão irracional às palavras padrão, concordar, né? O sim, né? Então, Aquário, às vezes, eles enlouquecem um pouco as pessoas, ficam nervosas, mas são as energias que nós precisamos, né? O que se torna meio desesperador para alguns eles estão sendo uma energia, como todas as outras constelações, são energias necessárias à nossa vida. Eles sempre vão questionar, desafiar, surpreender, discordar, porque nós precisamos disso para o desenvolvimento. Se ninguém questiona nada, como vamos evoluir? Não existe. Então, ao ocupar a casa 12, que é a última, ele também faz ali uma revolução. Porque a casa 12 antes, que ela era ocupada por peixes, né, é o que nós chamávamos de inferno astral, era aquele período triste, depressivo, que vinha antes do aniversário, né, que falavam que era bom para meditar, para refletir, para o próximo ciclo. Agora com Aquário, a coisa fica bem mais divertida, né? Então a vida, ela não fica introspectiva para você meditar sobre a próxima fase. Ela vira de pernas para o ar, certo? Ele sopra aquele castelinho de cartas, de todas as coisas que você acredita que construiu, e ainda dá risada, né? Então a energia de Aquário é o caos necessário para nós aprendermos o quê? A sermos menos apegados às coisas da vida, certo? Não sermos tão acomodados, para perder o medo de mudar. E na reorganização que nós fazemos de tudo isso, né, nós reconstruímos sempre as coisas de uma forma melhor. Então, assim, Aquário ele é regido por Urano, que é o planeta de órbita mais excêntrica de todos, que ele rege a tecnologia, a modernidade, a ciência, todos os avanços da Terra. Tá? E todas as suas luas, uma coisa interessante, né? Todas as luas de Urano têm nomes de personagens de Shakespeare, né? Uma coisa bem, bem legal. Então, assim, tanto o Sol quanto a Lua, o signo ascendente, em qualquer uma dessas constelações, trazem influências na personalidade. Mas, externamente, se for o Sol, intimamente, se for a Lua, e na inclusão das qualidades principais dela, se for o signo ascendente, certo? Então, elas demonstram no ascendente a origem também da sua família espiritual, o seu estilo espiritual, né? Portanto, as qualidades que você deve seguir para se desenvolver. Então, na astrologia, nós consideramos os signos individualmente e os seus eixos também. Eles são personalidades complementares, como os dois polos de um ímã, como dois fios principais de um circuito elétrico. O que te complementa também é você. Então, quando todas as constelações, vocês devem procurar o oposto dela para compreender mais ainda a sua personalidade. Se o Sol está o Sol, a Lua ou o ascendente, por exemplo, estão em Peixes, vá também ler e ouvir sobre Virgem, porque também corresponde a você e as pessoas que você mais admira. O que nós mais admiramos? Aquilo que nos pertence, tá? Áries se polariza com Libra, Touro se polariza com Escorpião, Órion se polariza com Ofiucos, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio e Leão com Aquário, certo? Então, por essa aula é só por enquanto. Aguardem agora os textos mais explicativos sobre a passagem do Sol e da Lua nos signos, que eu vou passar para vocês agora em seguida dessa aula. E até a próxima. E muito obrigada pela atenção de todos. Abraços estelares.